é Jesus segundo o Espiritismo. Falar de Jesus é sempre um pouco complicado. Porque falar de figuras que a gente admira, a gente tem que tomar o cuidado para não exagerar, né? Mas para também não perder de vista aquilo que justamente nos faz admirar a pessoa. Então a gente tem que sempre procurar manter o bom senso na medida do possível, né, do que a gente tenta. A figura de Jesus, sobre Jesus não há mais dúvidas sobre a existência de Jesus, de que ele tem existido. A ciência da religião, a história da religião, a arqueologia, já não há mais dúvida, não existe mais dúvidas sobre a existência de Jesus. Só sobre a sua história existem mais de 30 evangelhos. Nós conhecemos os 4 mais famosos que estão no Novo Testamento, mas existem cerca de 30 já registrados. Então ele é considerado uma das figuras mais catalogadas na história da humanidade. Já não resta dúvidas quanto à existência de Jesus. Por questões históricas, arqueológicas, mas também, sobretudo, pelo impacto da figura e da presença dele no mundo. Costuma-se dividir, tanto que se costuma dividir a história entre antes e depois do Cristo. Não é assim? Muito embora na academia, na ciência da religião, por exemplo, eles não usam mais esse termo. Eles usam antes e depois da contagem comum, ou da era comum, digamos assim. Um exagero científico aí que a gente entende, faz parte do processo. Essa figura, não sei se vocês se lembram, é a imagem do filme Paixão de Cristo, que foi escrito e dirigido pelo Mel Gibson, né? Essa figura aí é a mais moderna no cinema que a gente tem da imagem de Jesus. Não é a imagem do Cristo, obviamente, né? É uma tentativa de visualização do Cristo, como tem aí na história daquilo que a gente chama, na ciência da religião, de iconografia, que é a imagem do que é sagrado. Como é que você registra o sagrado? Como é que você representa aquilo que é sagrado, que é importante na religião? Jesus, aí, vocês sabem, tem várias imagens de Jesus. Tem desde o Jesus muito louro, de olho azul, até na Venezuela, por exemplo, tem o Jesus negro. Não é? Pra você verem como é que a gente tenta entender essa personagem há muito tempo. O roteiro do nosso estudo, né? A gente vai, como nós estamos num centro espírita e na doutrina espírita, o principal roteiro que nós vamos seguir vai ser o estudo doutrinário. É o que o Espiritismo tem a dizer sobre Jesus. Mas o Espiritismo, ele não é um sistema fechado com relação ao conhecimento humano. Então, eventualmente, nós vamos dialogar com a ciência e com a religião, com a tradição religiosa, tá? Como um complemento daquilo que a gente vai tentar entender dentro da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela é amiga da ciência e também é amiga da religião, né? Kardec sempre disse que o Espiritismo veio como um poderoso auxiliar da religião. Não é avesso à religião. Se você encontrar um espírita que é avesso à religião, é sinal de que ele não entendeu do Espiritismo totalmente ainda. Portanto, as fontes de estudo que a gente vai seguir vai ser as obras fundamentais do Espiritismo. Vamos tentar ir nas fontes originais, tentar extrair dali algo sobre Jesus em termos doutrinários. E vamos tentar seguir, de repente, em alguns estudos da ciência da religião e do Evangelho, especificamente o Novo Testamento, que é aí a fonte mais utilizada, mais revirada aí, né, na tentativa de encontrar Jesus, né, de entender Jesus. Bom, nós temos um problema com relação a Jesus. Eu tentei aqui resumir em 3 pontos. Existe a tentativa de compreender Jesus pela religião, que é chamada do Cristo da fé. As religiões cristãs, elas professam uma fé em Jesus. E baseada nessa profissão de fé, tenta-se compreender a figura do Cristo, tenta-se viver, experimentar a experiência religiosa de Jesus.
ela é muito pessoal, particular, mas a teologia tenta teorizar sobre isso, né? Tem a ciência, que é a busca do Jesus histórico, que é um esforço que surgiu no movimento racionalista, muito parecido com o que deu origem ao Espiritismo também. Curioso isso. Que é a tentativa de encontrar o Jesus real, entre aspas. Quem é esse tal de Jesus? Como é que esse cara viveu? Como é que era a família dele? O que ele falou? O que ele fez? Como é que era o mundo onde ele viveu? Ele era carpinteiro? Ele não era? Por onde ele andou? O cotidiano dessa pessoa. Né? Essa é a tentativa. O Jesus histórico, o homem por trás do mito, seria isso. E no outro canto, o Espiritismo aí tentando dialogar e tentando compreender e contribuir também, de certa forma, para a compreensão do que ou de quem é Jesus ou do que ele significa. Até aí está tranquilo? Se tiver alguma dúvida, não tem problema, pode interromper. O Cristo da fé. O Cristo da fé, ele aparece muito num momento quando se começa a pensar na figura de Jesus como um ser à parte, como uma espécie de super-herói. Vou usar um termo aqui mais popular para a gente entender. Quando se começa a pensar em Jesus como alguém muito diferenciado do restante da humanidade. É quando a figura de Jesus começa a se descolar da realidade e começa-se a pensar sobre o Cristo, e ele começa a ser misturado com mitos sobre diversas divindades. Chega-se ao ponto de pensar em Jesus como o próprio Deus. E nesse sentido ele começa a ficar muito distante, muito interpretativa a visão dele. E aí cada um começa a fazer uma leitura particular de Jesus a partir de uma referência mitológica da figura dele. É o Cristo da fé. É o Cristo que é construído pela teologia da igreja. O esforço teológico de compreensão da figura de Jesus, da presença dele. Isso tem um nome. Chama-se Cristologia. Que trata de um Jesus que seria diferente do Jesus histórico. E que é a base da unidade da fé das igrejas. Então, o Cristo da fé é aquela figura que é pensada como a figura que centraliza, que reúne os fiéis. É a figura da fé. Não se pensa muito no Jesus no seu cotidiano, aquele que nasceu, que viveu, que cresceu, que andou, que falou, que comeu, que morreu. Não é essa figura que está em foco aqui. Por quê? Isso se explica muito pelo impacto da figura de Jesus, o impacto que ele causou. Você imagina, se hoje em dia causa impacto em nós uma pessoa que tem um discurso muito bondoso, uma pessoa, seja homem ou mulher, que tem uma presença, uma liderança, que tem um carisma junto das pessoas, muito forte. Né? A sua fala, a sua expressão, o seu gesto, o seu comportamento é de uma grandeza, de uma bondade muito grande. E além disso, essa pessoa ainda tem capacidades, digamos, paranormais, que a gente não tem o hábito de ver. O que é isso? Essa pessoa começa a curar, começa a produzir fenômenos que a gente não está acostumado a ver. Curas, ressuscita pessoas. Como assim? Anda sobre a água. Não é? Como é que isso acontece? Hoje em dia, isso para nós ainda é chocante. Você imagina há mais de 2000 anos atrás. Como é que a mentalidade daquela época poderia lidar com esse tipo de fenômeno? Então, inevitavelmente, a nossa mente a gente começa a cogitar esse cara começa a pensar, essa pessoa ela é uma pessoa diferente, ela é sobrenatural. Então, isso é um caminho muito fácil para chegar no mito. Aí você começa... Está vendo a iconografia? Isso aqui é uma iconografia que pensa Jesus como um rei sentado num trono. É um Deus, né? Quase que uma mitologia grega. Isso aqui é muito próximo de Zeus, né? O Olimpo. Então são essas imagens que vão se construir em torno de Jesus. Aqui uma outra imagem dele também, cercado de anjos, seres alados, com nuvem, com asas, né? E também num trono, uma coroa. Então são referências. Porque, inevitavelmente, a gente transfere aquilo que é da nossa realidade, a gente projeta naquilo que a gente não entende.
Então, naquela época, e logo e também depois, pensava o seguinte: olha, um ser que é muito superior, um ser que é diferenciado, qual que é a posição que ele pode ocupar na nossa sociedade? Quem que é? Ele é um rei. Não é? Ele é um rei, ele é um soberano. Então colocou-se Jesus nessa posição. Porque imaginava-se que essa é uma posição maior que poderia se ter. Tanto que foi chamado também o rei dos judeus, aquela coisa toda que vocês conhecem. Aqui também uma outra iconografia do Cristo, essa é mais atual. Né? Você vê, representado com uma coroa, uma auréola, segurando um globo, que representa a terra, a cruz, um cajado, uma vara, isso tudo é um símbolo. Isso aqui é uma roupa romana. Essa roupa aqui não é uma roupa de um judeu carpinteiro, um pastor. Isso aqui é uma roupa romana, túnica vermelha. Então são representações que tentam dar conta dessa figura fascinante que era Jesus. Então o Cristo da fé, considerado o Filho de Deus, o Senhor da história, o Salvador, o Messias. O Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Não era um Filho de Deus. Entende a diferença? Tamanho o impacto disso. Sob essa perspectiva, o Jesus real, como ele era, o contexto em que ele vivia, o seu dia a dia, o que realmente disse e fez, ele tem menor importância. Isso não tem importância para a pessoa. Porque, pois, prepondera o Jesus imaginado, representado, sonhado, idealizado. Jesus vira um símbolo. Vira um símbolo. Álvaro, você está querendo dizer que o Cristo da fé está errado? Não. Nem na ciência da religião isso é admitido. Porque não se consegue também compreender Jesus sem ver, olhar o Cristo da fé. Eu falei do Jesus histórico. Nem os historiadores que tentam entender Jesus, esse cara normal do dia a dia, eles reconhecem que é preciso entender Jesus no seu dia a dia, mas a fé que se projetou nos seus primeiros discípulos, a fé que nasceu daquele Jesus real, ela dá sinais, ela sugere, ela indica, ela dá pistas sobre aquele Jesus real. Então não pode ser ignorado isso aqui também não. Tá? Isso aqui é um texto desse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, tem tradução em português, que tenta explicar o que é o Cristo da fé. Ó. O Cristo é aquele o Filho de Deus, que está sempre presente, com quem um homem de fé se torna contemporâneo. O Cristo da fé, ele está aqui hoje, essa é a ideia. O Jesus histórico olha para trás e vê aquele homem lá atrás. O Cristo da fé, ele sempre traz Jesus para o presente. O tempo não passa para Jesus, estão entendendo? A gente sempre renova, sempre recupera Jesus no presente. Esse é o Cristo da fé. Não retornando na história ao Cristo que caminhou sobre a terra, mas tornando-se um com ele e recebendo sua presença no momento, na situação presente. É isso. Esse é o Cristo da fé. É por isso que em algumas tradições religiosas se tenta recuperar a memória de Jesus com aquelas cerimônias, com aquelas rituais, na tentativa de trazer Jesus para o presente. Não se discute a história de Jesus ali, efetivamente. É o símbolo, é o que ele significa. O Jesus histórico. O termo Jesus histórico refere-se a uma tentativa de reconstruções da academia, da ciência, do primeiro século da figura de Jesus de Nazaré. Aí já é um outro caminho. Tenta-se por pesquisas de textos, comparação de evangelhos, estudos da crítica literária, junto com a arqueologia, tenta-se recuperar aquele contexto do Jesus que andou na Palestina, em Jerusalém, aquele homem que circulou por ali. É isso que se tenta rever. Né? Usa-se métodos históricos, análise da crítica, como eu falei. Tenta-se recuperar o contexto histórico e cultural. Motivação de mentalidade racionalista. Ou seja, buscar Jesus pela razão. De fato, esse movimento ele surge também como uma tentativa de se contrapor ao Cristo da fé. Como o ser humano sempre gosta de fazer, ele gosta de arrumar peleja um com o outro. Então, inevitavelmente, esse movimento de Jesus histórico também partiu, por exemplo, de ateus. De pessoas que também tinham, além do interesse de entender Jesus, de contrapor Jesus. De desconstruir Jesus. E uns tem até aqueles que quiseram provar que ele não existiu, que ele é uma mentira, que ele era um mito. Que foi uma construção inventada pelo desejo humano, do divino, enfim. A busca pelo Jesus histórico se apoia na literatura bíblica e extra-bíblica, porque tem o Evangelho
e tem os textos que são fora da Bíblia, mas que também são textos importantes. Isso aqui, por exemplo, é um deles, é o manuscrito do Mar Morto. Um texto que fala sobre Jesus, que foi achado mais ou menos em 1947, 46 ali. Descobertas arqueológicas, estudos sociológicos, historiográficos. Reconstruir e entender o contexto histórico. Entender e imaginar, veja bem, mesmo assim não se abre mão da imaginação da teoria. O impacto de sua pessoa e de sua mensagem. Dentro desse mesmo contexto, portanto, parte do pressuposto que Jesus deve ser lido dentro do contexto da Galileia daquela época. Ou seja, Jesus tem que ser entendido a partir do seu contexto. O Cristo da fé de trazer Jesus para o presente não é o foco principal. Mas eles não ignoram isso também como uma fonte de compreensão de Jesus. Pelo menos os cientistas mais... o consenso maior, enfim. Isso aqui é uma das primeiras, se não a primeira representação, imagem de Jesus. O primeiro registro de imagem sobre Jesus. Pictórico. Foi feito numa rocha, provavelmente. Veja que interessante. É do ano 235 depois de Cristo. Foi achado na Síria. A Síria que hoje está passando problemas sérios lá, né? Retrata um dos milagres de Cristo. A cura do paralítico. Aqui você tem o paralítico. Aqui você tem a pessoa trazendo uma cama, uma maca. E aqui você tem a figura de Jesus. Apontando. Tá? E o interessante... Nela podemos ver Jesus com os cabelos curtos e encaracolados, provavelmente, e vestindo uma simples túnica e sandálias. Lembra daquela imagem de Jesus com a roupa romana que eu falei? Está vendo a diferença? Curiosidades à parte, só para a gente tentar visualizar. Veja, Jesus com cabelo curto, hein, e crespo. Seria aquela figura anterior, tentaram-se recuperar essa imagem modernamente. Então, modernamente, como seria Jesus, a sua imagem, a sua figura? Seria mais ou menos o tipo médio da Palestina do primeiro século em que Jesus viveu. Essa é a imagem construída em computador a partir do crânio de uma pessoa que viveu no primeiro século daquela época, de um judeu. Então, supõe-se que a imagem de Jesus seria mais ou menos parecida com essa aqui. Sujeito moreno, de traços mais agudos, cabelo crespo, barba, enfim. De acordo com a sua reconstrução, Jesus deveria ter cabelos curtos, escuros e provavelmente encaracolados, provavelmente. E a tonalidade de sua pele mais morena. Além disso, outras características de seu rosto, como os lábios, o nariz, também destoam das feições europeizadas. O que é feição europeizada? É Jesus branquinho, lourinho, de olho azul. Fininho. Não tem muito a ver, não condiz com o estudo da história sobre Jesus, arqueológico. Tá? Aí, nas pesquisas, o que eu fui descobrir? Lá no texto de Isaías, do profeta Isaías, que é um dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento, Isaías era um profeta que profetizou muito sobre Jesus. E olha o que ele profetiza, não é um relato da época, de quando Jesus viveu, mas é de antes. Só que o profeta Isaías ele tinha uma capacidade mediúnica apurada. Olha o que ele fala sobre Jesus. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Ele está projetando, ele está fazendo uma profecia sobre Jesus. Isso é importante porque ainda hoje, e já naquela época isso era muito forte, isso se manteve, se relacionava à elevação moral e ética de uma pessoa com a sua aparência física. Se julgava que por um tipo ideal de padrão de beleza específico, a pessoa era proporcionalmente mais evoluída. E isso nós sabemos que é um equívoco. Não há relação entre aparência física e evolução espiritual. Isso não existe. Entende? Por isso que essa concepção de Jesus aqui, que se faz, essa tentativa de imaginar como ele era, e esse texto de Isaías, eles são coerentes. Só que isso para nós, como a gente foi formado numa mentalidade com uma determinada imagem de Jesus, isso para nós é um pouco, incomoda um pouco, é um pouco desconfortável. Como Jesus era assim, como Jesus era assado.
Eu vi um vídeo em que uma pessoa, um repórter, levou uma imagem de Jesus, salvo engano é essa aqui. E ele foi mostrando para as pessoas na rua. Quem você acha que é? Um olhava e falava assim, não sei não. Mas é esquisito, né? Quem que é esse aqui? Não sei. Aí alguém mais, isso não é Jesus não é aquele negócio. Em geral não se associava a Jesus. No entanto, aquela imagem que eu mostrei lá no início da palestra, do filme da Paixão de Cristo, essa sim. Aí o pessoal, isso é Jesus. Isso é Jesus. Tem gente que falou mesmo naquela, não, isso não é Jesus não. Por quê? Jesus não é louro. Entender essa relação? Né? Seria uma visão até um tanto quanto racista, que hoje em dia não tem mais a ver. Jesus histórico. Perdeu-se de vista o Jesus histórico devido ao poder transformador da fé cristã, que transformou um profeta judeu em uma divindade encarnada. Veja que a visão do Jesus histórico é de um profeta judeu. E a divindade encarnada é o exagero do exagero da visão sobre Jesus. Porque há as pessoas que o veem como um Deus. Né? E dentro do Espiritismo isso não se coaduna, não se encaixa muito. E pelo Jesus histórico as pesquisas também acham isso um exagero. Tranquilo até aí? Está dando para acompanhar? O Jesus histórico versus o Cristo da fé. O Jesus histórico é conceitualmente diferente do Cristo da fé. Veja o que eu estou falando. Conceitualmente. Não estou dizendo que o Jesus da fé é mentira e o histórico é a verdade. Conceitualmente eles são diferentes. O primeiro, o Jesus histórico, é físico, enquanto o último é metafísico. De certo, o que é metafísico? É além da física, além da figura física, além do ser corporal. Então isso são tentativas que vão chegando próximo de uma visão espírita de Jesus. Vocês vão ver daqui a pouco. Vou começar a tangenciar a figura do Cristo. Vocês vão ver que vai chegar perto daquilo que o Espiritismo traz sobre ele. O Espiritismo não nega o Jesus histórico, o homem físico, mas também tem perspectivas com relação ao Jesus metafísico. Antes disso, eu quero fazer alguma reflexão importante. O que nós somos segundo o Espiritismo? Somos o quê? Espíritos, ok? Tranquilo, né? Ok. O que o Espiritismo fala com relação a isso? Nós somos espíritos. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, fala, os espíritos são o quê? O princípio inteligente. Ou na questão 7.6, os seres inteligentes. Então, nós somos espíritos, nós somos individualidades, nós somos os seres inteligentes da criação. Ok? Tranquilo? Todos nós. Pois bem. O que isso significa? Significa que nós somos seres distintos da divindade. Espírito é uma coisa, Deus é outra. Criador e criatura. Consegue fazer essa visualização? São obra de Deus, os espíritos são obra. Por isso que a gente chama filhos de Deus, né? Mas não são Deus ou não se confundem com Ele. Questão 7.7 do Livro dos Espíritos. Os espíritos não são Deus. O espírito não se confunde com o Deus. O filho não é o pai. O meu filho Davi não é o pai dele. Ele é o Davi. Entenderam isso? Essa distinção é importante porque nós vamos discutir um pouco sobre Jesus. Como ocorre a criação dos espíritos? Os espíritos têm princípio ou origem. Eles têm uma origem. O espírito tem uma origem. Deus não se sabe. Deus é. Eu tenho uma origem. Qual que é a minha origem? O espírito é criado por Deus. Ninguém criou Deus. Já começa a distinção por aí. Os espíritos não são eternos. Eternos é só Deus. Eterno é só Deus. Porque Deus não teve começo e nem tem fim. O que não tem começo nem fim é eterno. Os espíritos são infinitos. Nós tivemos origem, tivemos um início, que foi Deus que nos criou. Mas a gente tem fim? Não. Nós não temos fim. O modo e o momento pelo qual são criados os espíritos é desconhecido. É o mistério. Se há um mistério, é um desses aí. Questão 7.8. Então, não adianta querer cogitar sobre como os espíritos são criados. Não tem como dar conta disso. Não tem. Ah, mas o espírito... Não tem. Se o espírito está se intrometendo nessa coisa aqui, tem treta aí. Tem treta. Isso aí é um negócio para espírito lá no alto grau da escala. Vamos ver aqui. Como ocorre a criação? Continua. A criação dos espíritos é permanente. Deus jamais deixou de criar. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
Então, desde que Deus cria, tem espíritos por aí. Lembrando que Deus é eterno. Então, tenta imaginar aí, desde quando Deus está criando aí. Pois bem, nós somos espíritos, individualidades, não somos Deus, somos diferentes de Deus, somos distintos de Deus, somos imortais, infinitos, não somos eternos, ok? Até aí tudo bem. Os espíritos, questão 115 do livro dos espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque eu falei, nós somos espíritos criados por Deus, individualidades. Mas aí, tem espírito que foi criado bom e tem espírito que foi criado mal? Ou seja, há diferenciação na criação de Deus? Deus faz privilégios para uns e para outros? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, sem saber. Então, todos os espíritos começaram da estaca zero. Todos nós. Simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, o caminho da perfeição é progressivo. É preciso progredir. Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. De si quem? De Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então todos são criados simples e ignorantes, não há diferença na criação de Deus. Não há diferença. Deus não cria um espírito melhor do que o outro. Não há, isso não há. É um igualitarismo absoluto, do ponto de vista da criação, da origem. E os espíritos avançam, progridem rumo à perfeição. Essa perfeição é que é a felicidade de verdade. Isso que é felicidade. Nós fazemos ideia disso? Nenhuma. Não temos a menor noção do que é isso. Nesse nível, tá? Comentário de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem... Uai, mas tem espírito que desde o começo só faz o bem? Tem. Tem. Existe. Quem são eles? Não sei. Pode ter alguém, pode estar aqui, ó, entre nós. Eu não sou, tenho certeza. Pergunta a minha esposa aí pra você ver. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Aí é o pulo do gato. Começou aí, ó. Por quê? Não tem, é certo, maus pendores. Ok, o cara que já nasce, Deus já criou, ele já vai no bem, desenfreado, beleza. Significa que ele não tem maus pendores, más intenções, más tendências. Mas precisa adquirir experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Não tem jeito. Mesmo que eu seja um espírito bom, desde quando Deus me criou, eu não me torno perfeito imediatamente. Eu tenho que passar pela experiência das encarnações e das reencarnações. Eu tenho. Não tem outro caminho. Tá? Ele faz uma comparação disso com a questão da infância, né? Ele fala lá, os espíritos não passam sem transição da infância para a madureza. É como nós. Não tem como uma criança que acabou de nascer se tornar um homem imediatamente. Ele tem que passar pela infância, pela adolescência. É uma comparação para a gente entender o processo da evolução dos espíritos. Tá? Acho que isso aqui a gente... Há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Quando Deus nos cria, nós não somos nem bons nem maus. Somos simples e ignorantes. O bom ou o mal é uma opção. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. É o famoso espírito que evolui em linha reta. Durante muito tempo acreditava-se que essa expressão evoluir em linha reta era antidoutrinária. Mas sabe-se por essas questões que não é antidoutrinária. Há espíritos que caminham desde o início no sentido do bem. Mas qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu estou forçando uma ideia, eu quero que vocês guardem isso aqui, porque vai ser importante para a gente entender Jesus. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, todas as dificuldades de uma vida material. Não tem outro. Nisso é que está a expiação. Visa ainda, ou seja, a encarnação,
o fim da encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Isso aqui a gente vai entender mais para frente com relação ao espírito puro. Enquanto eu vou encarnando e reencarnando, eu estou me preparando para me tornar, na perfeição, um espírito tal que eu possa assumir determinadas competências ou atribuições que Deus está guardando para mim. Então a minha encarnação, a minha evolução, ela me prepara para algo que Deus está separado, Deus separou, para que eu assuma e trabalhe para Ele. Nós vamos ver para frente o que seria. Então Kardec comenta, a encarnação é um meio aqui, ó, de progredir e de se aproximar de Deus. 2 objetivos bem claros. Nós falamos de progressão dos espíritos. Kardec apresenta a escala espírita. O que é a escala espírita, Jesus de Nazaré? É uma forma de Kardec pensou para a gente entender como é que o espírito evolui. Ela não é absoluta, como Kardec fala, é só uma didática, para a gente conseguir visualizar um processo que às vezes ele é muito grande que a gente não dá conta. Então Kardec pensou na escala espírita, que demonstra as fases da evolução dos espíritos até a perfeição, como uma forma da gente entender como isso funciona. E da gente também fazer uma autocrítica e se posicionar dentro dessa escala. Né? Onde eu estou no meio dessa escala? Depois vocês vão lá no Livro dos Espíritos e verificam lá, é o item 100. É um item que a gente não pode deixar de estudar dentro do Espiritismo. Mas resumidamente está aqui, ó. Os espíritos, eles são imperfeitos, bons espíritos ou espíritos puros. Esses são os 3 degraus. No meio disso aqui tem uma variedade de possibilidades. Ok? Então a gente começa simples e ignorante. Tem aquele que começa simples e ignorante e segue o caminho do bem, não é isso? Então ele não se torna um espírito imperfeito, ele já se torna um espírito bom. Percebe? Ele já toma o caminho do bem. Porque o imperfeito, na escala espírita, é o espírito que tem a predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Nós vimos que o espírito que caminha desde o início do bem não tem propensão para o mal, não é isso? Então ele não entraria aqui. Mas seguindo, espíritos imperfeitos são aqueles em que a matéria domina totalmente e o mal é o que ele mais gosta. Os espíritos bons, o espírito predomina sobre a matéria e ele tem o desejo do bem. Ele já tem o desejo do bem. Não passa pela mente de um espírito bom o desejo do mal. Ele pode até às vezes fazer alguma coisa ruim sem intenção de fazer. Mas ele já tem o desejo do bem. Paulo deu exemplo disso, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é o que eu faço. É aqui esse conflito. Né? O desejo do bem. E por último, o último degrau, onde a gente vai chegar, todos nós, é de espírito puro, que é o grau supremo de perfeição. Esse aqui finaliza o processo evolutivo. É lá que a gente vai chegar. Aí você fala, se Deus quiser, não. Deus já quer. É a gente que tem que encaminhar para lá. Leva tempo, mas a gente chega lá. Essa visualização é importante, né, do processo, da finitude do processo evolutivo, que é algo assim sublime e que está aberto a todos nós. Né? Todos vão chegar lá. Isso é muito legal. Só para a gente visualizar esse processo. Né? Então Jesus, segundo o Espiritismo, o que ele é então, depois de tudo isso que a gente viu? Jesus é um espírito. Ok? Distinto e inconfundível com Deus. Jesus não é Deus e não é o Filho de Deus, segundo o Espiritismo. Ele também é Filho de Deus. Ok? Também foi criado simples e ignorante, como eu, como você. Não é eterno Jesus, mas é infinito porque é um espírito. Não é? Também esteve submetido à lei do progresso. Também reencarnou. Percorreu todos os graus da escala espírita. Foi imperfeito, foi bom, foi puro. Já estou dando uma dica do que eu quero dizer, né, sobre Jesus. Quando a gente chega lá. Eu falei, não é Deus, não é o único Filho de Deus, não foi criado de forma especial com privilégios, isso segundo o Espiritismo. Respeitamos a visão de todas as religiões sobre Jesus. É importante deixar isso bem claro. O Espiritismo respeita as visões que se tem sobre Jesus, mas dentro da doutrina nós enquadramos segundo a nossa concepção. Não tem superpoderes, poderes sobrenaturais, porque nós sabemos que os efeitos paranormais atribuídos a Jesus, eles são, na verdade, efeitos normais que todos nós
guardadas as devidas proporções, temos condições, porque somos espíritos, é uma manifestação da faculdade mediúnica, da faculdade do espírito, da projeção do perispírito. Nós sabemos do magnetismo que permite aqueles fenômenos que nós testemunhamos no Evangelho, curas, aparentes ressuscitamentos, andar pela água, sobre a água, enfim, essas coisas. Né? Não faz e não fez milagres. Aquilo que a gente chama de milagre, segundo o Espiritismo, é só uma coisa que a gente não entende. Se eu não entendo, eu falo, é milagre. Meu Deus, é milagre. O sangue de Jesus tem poder, curou. Por que eu falo que é milagre? Porque é um fato assim, fora do normal. Então eu atribuo aquilo uma força divina de um milagre. Só que no Espiritismo nós aprendemos que não há milagre, tudo está dentro da lei de Deus. Aquilo que parece um fenômeno estranho, ele só não tem explicação. Mas ele é normal, faz parte. Né? Então curas, o efeito do magnetismo, do passe, enfim, são todos efeitos normais, naturais do ser humano. Jesus é Deus pelos milagres? Kardec propõe essa reflexão. Isso aqui está no livro A Gênese. Veja a reflexão de Kardec como é importante. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais, das leis de Deus. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não é necessário a Deus derrogar as suas leis, descumprir as suas leis, desrespeitar as suas leis. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda não nos faltam os conhecimentos necessários. É só isso. Só isso. Tranquilo até aí? Eu vou pular essa parte que ele vai repetir também a questão dos milagres. Eu já fiz um resumão aqui para vocês, é mais ou menos isso. Jesus é Deus pelas suas palavras? Jesus falou que era Deus? Esse estudo está lá no livro Obras Póstumas, que foi escrito 20 anos depois do desencarne de Allan Kardec. É um livro que a gente precisa ler com cautela, porque não foi o Kardec que escreveu ele diretamente, foram textos que foram reunidos da casa do Kardec, juntados e depois publicados. Então você lê que o livro Obras Póstumas é um livro importante, mas você tem que perceber que às vezes você tem que não tomar aquele livro todo como se fosse a palavra do Espiritismo. Você tem que pegá-lo e estudá-lo junto com as outras obras. Mas nesse aspecto, Kardec tem um estudo lá sobre a natureza de Jesus. E ele apresenta uma série de passagens do Evangelho, do Novo Testamento, mas uma enxurrada de passagens, em que Jesus nega peremptoriamente que ele seja Deus. Ele nega. Pelo contrário. Ele afirma o contrário. Eu e o Pai, eu sou enviado de Deus. O Pai me enviou. Eu falo em nome de Deus, em nome do Pai. A minha doutrina não é minha, é do Pai. Ele estabelece a distinção o tempo todo. Quem confundiu Deus com Jesus fomos nós. Tá? Eu separei só uma, porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é o mesmo que me prescreveu pelo seu mandamento o que eu devo dizer e o que eu devo falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu digo segundo me disse o Pai. Segundo me disse o Pai. Aí tem o comentário de Kardec. Ele faz no final desse estudo um comentário. Desde que ele, Jesus, nada diz de si, que a doutrina por ele ensinada não é dele, mas de Deus, que lhe ordenou viesse torná-la conhecida, que não fez senão que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que Jesus ensinou lhe foi revelada por Deus, cuja vontade se curvou, é claro que ele não é Deus, mas o seu enviado, seu Messias, seu subordinado. Aí o Espiritismo já está dando o contorno da história. Tranquilo até aí? Está muito chocante? Não, a gente está mais ou menos habituado com essas coisas. Né? É claro que a gente é difícil ter um espírita que tem formação desde do berço espírita. Tem alguns aí, hoje em dia já tem uma geração. Mas, em geral, a nossa formação sobre Jesus é de outras tradições religiosas. Então, às vezes, algumas passagens do Espiritismo acerca de Jesus nos causam um certo desconforto, digamos assim. Mas depois passa, tá? Porque o Espiritismo ele só engrandece Jesus. Vocês vão ver. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela é famosíssima. E nela,
começa a delinear mais claramente o que significa Jesus para o Espiritismo. Kardec pergunta, ao final de uma série de questões, que é bom ver, porque as questões que antecedem essa pergunta aqui, elas são importantíssimas. Você vê Kardec cercando o assunto e vai chegando até chegar nela. Qual o tipo mais perfeito, atenção para a ideia de perfeição, que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem, vede Jesus. A tradução vede Jesus é uma das mais confiáveis, mais próximas do original. Tem uns que só colocam assim, Jesus. Mas o vede Jesus é um indicativo, né? É uma afirmativa, ele está dando um direcionamento, ou seja, olhe para Jesus, observe Jesus, estude Jesus, que você vai entender. É por aí, ele está sugerindo, está indicando. Como guia e modelo. Guia é para ser seguido, modelo é para ser imitado. Comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, você quer ter um modelo, uma meta de perfeição? É Jesus. Deus nolo oferece, ou seja, oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, Jesus ensinou, atenção, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava. E porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Já estão percebendo aonde eu quero chegar com a visão de Jesus dentro do Espiritismo? Já dei algumas dicas aqui, né? Mas vamos aprofundar. Kardec na Gênesis, ele é mais direto agora. Ele assume uma posição, baseado em todo o conhecimento espírita que ele adquiriu. Ele diz que tipo de espírito é Jesus na escala espírita. Kardec assume uma posição, está lá na Gênesis, e vocês podem ver. Como homem, veja que o discurso de Kardec, ele dialoga com o Cristo da fé, com o Espiritismo e com o Jesus histórico. Presta atenção. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Ou seja, Jesus era um homem de carne, era um ser humano. Kardec assume a humanidade de Jesus, assume, de verdade, um ser, um homem normal, um homem que caminhou, que viveu, que comeu, que dormiu, que andou. Um ser humano, como ser humano ele era um homem de carne. Entretanto, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Kardec está dizendo que para o Espiritismo, Jesus é um espírito puro. E o espírito puro, a matéria não influencia. Jesus tinha um corpo de carne, mas tinha total domínio sobre o corpo de carne. Absoluto domínio. Ele não sofria com o corpo de carne. A matéria não pesava em Jesus. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Porque a gente viu lá que o espírito puro, a gente vai ver mais pra frente aqui, a descrição mais detalhada. O espírito puro, ele domina totalmente a matéria, a influência, tudo isso. Tanto que ele fala, de cujas fraquezas não era passível. As fraquezas do corpo físico não assediavam Jesus. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo. Veja que Kardec está forçando de novo, está dizendo de novo. Jesus não era melhor em relação às pessoas por causa do corpo. Lembra da questão da aparência que eu falei? Não é porque se ele era bonito ou não bonito que ele era melhor do que os outros. Que ele era melhor, digo, que ele era superior, que ele era puro. Mas das qualidades do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria. E da do seu perispírito, que é o corpo espiritual, né? Tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Ou seja, o perispírito de Jesus ele foi retirado da parte mais pura dos fluidos da terra. Entenderam? Estão começando a pegar aí o gancho de Jesus dentro do Espiritismo? Era um espírito puro. Aí você começa a entender por que ele é guia e modelo. Porque ele é puro. E espírito puro significa que Jesus é infalível. Jesus não erra. Não errou.
não comete erros. Por isso que ele é guia e modelo. Você pode seguir Jesus, pode se esforçar por viver o que ele ensinou com tranquilidade, porque nada do que ele fez era errado. Porque ele é espírito puro. Espírito puro não erra. Chegou no grau máximo de evolução. Aí a gente começa a entender por que ele era guia e modelo. Né? Aqui tem outros textos em que Kardec insiste nessa ideia e reforça. Ó, isso aqui está no livro dos médiuns, numa nota. Isso aqui é uma mensagem que está no livro dos médiuns, é bom lembrar, cuja assinatura é Jesus de Nazaré. Kardec faz uma observação. Olha, esse nome é o de Jesus de Nazaré, porque antes disso ele faz uma ressalva, veja bem, Kardec faz assim, olha, o texto, essa mensagem, ela foi assinada por um nome que nós respeitamos muito. Nós não duvidamos que essa mensagem mediúnica possa ser dessa figura, mas, por prudência, nós tomamos um certo cuidado. Ela é assinada Jesus de Nazaré. Coloca lá, de modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência puro, de novo, ó, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haverá profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Ele não nega que seja Jesus, ele só é cauteloso, porque ele reconhece que o espírito puro, um ser que está na pureza da espiritualidade, ele não fica se manifestando toda hora. Jesus se manifesta, pode se comunicar, mas é um ser que está num grau de angelitude tal que ele não... Ele tem muita responsabilidade, vamos falar no nosso português claro, para ele ficar toda hora respondendo o nosso e-mail. Para ficar mais fácil de entender. Você imagina, você mandando e-mail para Jesus toda hora, ele tem que responder. Jesus está tomando conta do negócio aí. Né? Ele não pode ficar te respondendo. Então, de repente, vem alguém no lugar dele aí e ajuda você. Entendam? Estão entendendo, né? Estou só reforçando a ideia de Jesus como espírito puro. O que é o espírito puro? Está lá na escala espírita. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos que estão abaixo dele. Porque absoluto é só Deus, né, gente? Então o espírito puro não é Deus. Não tem mais que sofrer as provas nem as expiações, não estando sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Espírito puro não tem que evoluir, então não tem prova, não tem expiação, não tem reencarnação. Reencarnação é só uma palavra usada para espírito que ainda tem que evoluir. Espírito puro não reencarna, só encarna. Encarna, espírito puro encarna. Porque ele pode vir, se precisar ele vem. Mas ele não reencarna, porque reencarnar é só para quem está evoluindo. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. O que é isso, gente? Não damos conta disso. A gente não alcança esse negócio aí. O que é manutenção da harmonia universal? Álvaro, explica isso. Não sei. É muito, né? Que bom que é muito, que bom que é ele aí que está com a gente, né? Aqui é um texto que está na Revista Espírita de 1863. Kardec está debatendo com um padre, com um sacerdote. O sacerdote, ele defende a ideia de que Jesus é Deus. E o Kardec debate com ele. E vejam essa trecho do texto em que Kardec fala de Jesus. Está falando com o padre. Ora, se disséssemos, por exemplo, que o Cristo não tinha chegado à perfeição, ele está contrapondo, porque para ele, para Kardec, Jesus chegou à perfeição. Que tinha tido necessidade das provas da vida corpórea para progredir, que a sua paixão lhe tinha sido necessária para subir em glória, teríeis razão, padre, porque dele faríamos nem mesmo um espírito puro, enviado à terra com missão divina, mas um simples ser mortal a quem era necessário o sofrimento a fim de progredir. Onde encontrais que tenhamos dito isto? Ele está contrapondo o padre. Para Kardec, Jesus ele é um espírito que chegou à perfeição. Ele é um espírito puro, em missão divina. Para o padre, Jesus, ele sofreu aquilo que ele sofreu para ele poder virar um ser celestial. Para o padre, a paixão de Cristo foi uma prova que Jesus teve que sofrer para virar o Cristo. Entenderam?
Para o Kardec, não, você está equivocado, eu não disse isso. Eu não estou negando que Jesus é superior, mas ele não é Deus. Mas eu estou dizendo que ele já é puro, ele é perfeito, sim. Enviado de Deus. Está debatendo com o padre. Depois vocês aprofundem lá, que é interessante essa história. Aqui são uma série de textos em que Kardec reforça essa ideia. Está toda aqui, ó. Céu e inferno, está aí ao longo das obras fundamentais. É que eu estou de olho no relógio lá, senão eu vou atropelar vocês. Mas aqui um texto, por exemplo, do céu e inferno. Fala dos espíritos puros. Os espíritos puros são os messias, ou mensageiros de Deus, para a transmissão e execução de suas vontades. Esse é Jesus. Esse é o cara. Não é? Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos, a formação dos planetas e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a qual só se chega pela perfeição. Porque para poder presidir, coordenar a criação de um mundo, você não pode cometer erros. Você não pode ser falível. Você tem que ser infalível. Então quem que assume isso? Espírito puro. Não pode ser um espírito superior, por exemplo, que é um espírito que está abaixo do espírito puro. Ele ainda pode se equivocar nesse caminho. Unicamente os da ordem mais elevada compartilham os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Esse é Jesus. Essa é a tese espírita sobre Jesus. E aí tem muitos outros, vários. Eu vou colocar aqui para vocês uma série. Aqui tem pelo menos uns 60 slides aqui. Essa é a figura do Natal que tradicionalmente se comemora. É essa personalidade que o Espiritismo nos apresenta. Esse é o guia e modelo. Essa é a figura extraordinária que marcou a história da humanidade. Está marcado, não tem como retirar, ainda bem que não tem. E é essa figura que toma conta da nossa caminhada. Essa é a figura, é importante a gente ter isso em mente. É esse espírito puro, infalível, esse ser divino que nos guarda, que nos ampara, é ele. Esse é o guia e modelo, esse é o Jesus do Espiritismo. Mas o papel de Jesus continua, não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Jesus não tinha autoridade só sobre palavra. Isso é importante também. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha de sua natureza excepcional, do seu espírito e da sua missão divina. A autoridade de Jesus é que ele era um espírito que passou por todas as etapas e chegou no grau máximo. Então, ele tinha autoridade de fato. Tanto está lá no Evangelho, né? Pessoas falavam, quem é esse que fala com tamanha autoridade? As pessoas se espantavam com ele. Também mais passagens, eu não vou exagerar com vocês aqui. Eu só vou colocar aqui uma ideia, porque para o Espiritismo, Jesus é um espírito puro, e para o Espiritismo, Jesus é o espírito da verdade. É uma outra ideia também. Por quê? Vou tentar mostrar para vocês rapidamente. Primeiro, Kardec explica, porque há uma ideia, muita gente pensa que o espírito de verdade é um conjunto de espíritos. É um monte de espíritos junto, não é? Tem gente que tem essa ideia no movimento espírita. Olha o que Kardec fala. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só. E pode ser considerada como um nome próprio. É de uma pessoa. Ela está especificada no Evangelho. Está lá, né? O Espírito de verdade, tem várias passagens. Aliás, esse espírito de verdade, se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Porque é um espírito muito evoluído, espírito puro, né? Então você não pode, qualquer um que chegar, aqui o espírito de verdade, você tem que avaliar o que está sendo escrito ali, porque tem muita coisa estranha. Então o espírito da verdade é um espírito, é uma pessoa, é um indivíduo. Kardec na Revista Espírita coloca, isso aqui é um texto grande, eu peguei um trecho. Eis acerca desse assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o espírito de verdade. É Kardec dizendo que o espírito de verdade, que é um só, que é uma pessoa, é o guia espiritual dele. Mas afinal de contas, quem que é o espírito da verdade? Na Revista Espírita, tem um texto de 1964, que é um texto que está falando sobre o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem esse texto aqui, que é atribuído ao Espírito de Verdade. Quem assina é o Espírito de Verdade. Olha o que ele fala nesse texto. Um novo livro acaba de aparecer, que é o Evangelho segundo o Espiritismo.
É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens, de boa vontade. Há várias moradas na casa de meu Pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Quem é que disse isso aqui há 18 séculos? Pela tradição. A quem é atribuída essa história aqui? Jesus. Por que Kardec não falou? Jesus é meu guia espiritual. Porque ele seria atacado violentamente. E seria falsa modéstia dele. Concorda? Então ele diz o Espírito de Verdade. Porque o Espírito de Verdade disse isso para ele. Mas o Espírito de Verdade se apresenta com pistas que sugerem que ele seja o próprio Jesus. Vamos lá. Renato, estou acabando, viu? Isso aqui são é a mesma mensagem do Espírito de Verdade. Ela foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns. Mas ela tem assinaturas diferentes. Presta atenção. Aqui é no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Trazer a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra. Olha a dica aí, ó. E vai continua. Revelei o Deus bom, Deus grande. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem espaço na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. De quem são essas frases, essas ideias, gente? Pela tradição. Repararam na assinatura? Está ali, Espírito de Verdade, não é? No Livro dos Médiuns, a mesma mensagem, com algumas poucas correções de Kardec. Olha lá. Venho eu, vosso Salvador, o vosso juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Como outrora minha palavra revelei. Vinde a mim. Ah lá, quem que assinou? Pegaram a dica? Agora vocês estão percebendo aí a grandeza aumenta. Aqui eu reuni dois trechos que também indicam, sugerem que Jesus e o Espírito da Verdade são a mesma pessoa. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, o Espiritismo, é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Olha essa mensagem na Gênesis. Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento de regeneração, é a mesma concepção. É a mesma concepção. Isso é forte, né? Isso é forte. É impressionante. Isso é importante também destacar, pode passar. Durante muito tempo se pensou que dizer que Jesus era o governador da terra era uma ideia antidoutrinária e uma ideia inventada pelo Brasil, no Brasil. Mas isso não é verdade. Desde a codificação, isso aqui é só uma passagem, é informado que o Espírito de Verdade que dirige este globo, nós sabemos que o Espírito de Verdade é Jesus. Então, o Espírito de Verdade, Jesus, é o dirigente do planeta Terra. É o Espírito puro responsável pelo planeta e por nós. Tá? Quem diz isso é o Espírito Hahnemann, que é o médico, famoso médico que criou a homeopatia. Vocês conhecem a homeopatia? Eu vou finalizar, eu acho que eu já dei ideia demais. Depois aí tem muito, aí vai embora. Muita coisa. Muita. Vou finalizar com isso aqui. Vou finalizar mesmo agora, tá, gente? No Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, tem um único símbolo que o Espiritismo possui, que é o ramo de videira, a cepa de videira, né? Do ramo do fruto da uva. Não é? Tem lá. Os Espíritos dizem para Kardec: porás no cabeçalho do livro dos Espíritos, a cepa, né? Ou a videira, né? Que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Eu estou querendo aqui mostrar para vocês que há uma relação, continuando a demonstrar a relação entre Espiritismo e Jesus, Espiritismo e Cristianismo. É o emblema do trabalho do Criador. Lá no Livro dos Espíritos, tem essa imagem aqui, antes dos prolegômenos. Ah, mas no meu não tem. Então a tradução moderna tirou fora, mas isso aqui está no original. Tá? É o símbolo do trabalho do Criador. Aí você vai lá no Evangelho e tem isso aqui, ó. No Evangelho de João 15:1. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira.
O meu pai é o viticultor. A videira lá. É isso aí, minha gente. É o Cristo. Jesus e Espiritismo tem tudo a ver. É a mesma coisa. Tanto que ele fala lá, ó, o Espiritismo é o cristianismo da Idade Moderna. São Luís, numa mensagem para Kardec. É isso. Jesus e o Espiritismo são a mesma coisa. Uma visão moderna, atualizada, revigorada, mas é Jesus presente. Então que a gente guarde essa mensagem da presença de Jesus conosco, o nosso governador, o nosso dirigente, o nosso amigo maior, o nosso companheiro de todas as horas, não é? A videira verdadeira. O Pai é o nosso viticultor. Então, seguindo Jesus, é o Espiritismo, é o caminho da verdade e a vida, como a gente escuta falar aí. Então, que a gente guarde essa mensagem para nós, para nossa família, para o nosso dia a dia, nesse final de ano, nesse 2016 que foi um ano turbulento, mas jamais perder de vista a referência do Cristo, da sua figura, da sua presença. Dentro da doutrina espírita, procurar essa compreensão espiritual sobre Jesus é importante. Isso aqui é uma provocação que eu faço a vocês. Né? Vou deixar aqui, né, o slide aqui. Quem quiser depois, Renato, o que o Álvaro está lá, pode pesquisar, pode ver a fonte, fica à vontade. É importante isso, tá? Jesus conosco sempre. Muito obrigado.